Olá, sejam todos muito bem-vindos. Um feliz começo de ano a todos e vamos dar início a mais uma live da série de lives do Vida Assim Special Life, programa de medicina preventiva do Assim Saúde. Hoje estamos reunidos aqui para falar sobre Janeiro Branco, como anda a sua saúde mental. Para debater este tema, ao meu lado está o psiquiatra Dr. Igor Valente e a psicóloga Priscila Moura, ambos do Vida Assim Special Life. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Igor. Sejam bem-vindos às nossas lives. Uma boa tarde, Karine. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que está nos assistindo, nos acompanhando. Espero que tenha um ótimo proveito dessa live e possa aprender um pouco sobre saúde mental. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Igor. Boa tarde você que está nos assistindo. Nos acompanhe até o fim. Janeiro é um mês muito importante porque ele trata de um tema que afeta a todos nós e que ficou bem mais em voga depois da pandemia. Pode-se dizer que um dos bons legados da pandemia foi a forma aberta de tratar de saúde mental. E este ano, em 2024, a campanha Janeiro Branco, que dá cor ao mês, completa 10 anos. Ela começou em Uberlândia, Minas Gerais, por um movimento de psicólogos. Prestes a completar uma década no ano passado, foi sancionada a Lei Janeiro Branco, que dá a este mês o objetivo de conscientizar sobre saúde mental, abordando assuntos que tragam hábitos e ambientes saudáveis, bem como a prevenção de doenças psiquiátricas. O que vocês acham da importância dessa campanha e sobre o debate desse tema? Bom, é uma campanha que finalmente coloca em voga a discussão de saúde mental, por tanto tempo negligenciada, por tanto tempo deixado de lado, ignorada, né? Nós temos um histórico aí da doença dos transtornos mentais, que não era nada agradável frente ao que a gente tem hoje, né? Por muito tempo houve uma segregação daquele que é o louco. O louco, inclusive, no início, ele era tratado como se fosse um indigente, não havia um tratamento, ele era punido por ser louco, né? Na visão daquela época. E, mais atual, né? Mesmo aqueles que não teriam, a princípio, um problema grave de cognição, às vezes são considerados como pessoas cheias de frescuras, disso e daquilo, que poderiam sair da situação por conta própria. Então, a discussão de hoje é justamente para quebrar um pouco esses mitos, mostrar que não é bem assim que funciona. Exatamente, uma observação muito pertinente, né? E não falar só de saúde mental no quesito de adoecimento, mas falar da promoção de saúde e da prevenção também. Esse é o lado mais importante que nós vamos abordar hoje. Os números sobre saúde mental são bem expressivos. A ansiedade, por exemplo, vem no topo da lista, atingindo cerca de 18,5 milhões de brasileiros. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vamos começar falando sobre a ansiedade? O que é a ansiedade? Ela é um transtorno ou uma doença, doutor Igor? Ansiedade nada mais é do que uma resposta fisiológica ou neurofisiológica a um estímulo externo, uma ameaça de problema, né? Uma situação que pode trazer um perigo, né? A sensação de que algo vai dar errado. Isso faz com que a gente responda fisiologicamente com alterações diversas, né? Quando a gente está diante de um transtorno, o que torna essa ansiedade um transtorno, um problema? O transtorno é quando essa ansiedade ela começa a ser prejudicial para o indivíduo. Em que sentido? Ele tem prejuízo na qualidade de vida, ele sofre com aquilo. Ele tem prejuízo no trabalho, ele tem prejuízo nos relacionamentos, as coisas não vão para frente por conta da ansiedade. Ele se isola, né? A gente tem, por exemplo, o transtorno do pânico, muito comum, né? É comum o paciente chegar e falar para a gente, olha, eu tenho pânico, eu tenho crises muito intensas de ansiedade, eu estou deixando de sair de casa, eu estou deixando de pegar um transporte público, evito aglomeração, evito local fechado, e nisso a pessoa vai se limitando, né? O isolamento, como a gente sabe, leva a um adoecimento psíquico. E Priscila, quais são os sintomas dos transtornos de ansiedade e até que ponto eles podem chegar? E por que vem crescendo tanto a cada ano? Os sintomas da ansiedade podem ser inúmeros, inclusive os da crise de ansiedade. Eu posso estar sentindo ansiedade e não ser tão perceptível assim. Eu posso ter aquela sensação de bolo na garganta, a sensação que vai me faltar o ar, outras sensações também como o tremor, né? Isso é muito comum nos transtornos de ansiedade também, não somente nas crises. E a pergunta que você me fez, Karine, foi muito boa, sobre os transtornos de ansiedade. Eles podem incapacitar uma pessoa. A pessoa ela consegue se atrapalhar,
vamos colocar assim dessa forma, num ambiente de relacionamento, no ambiente de trabalho, seja uma faculdade também, seja uma escola, um curso, até esse isolamento, até ela ser faltosa. Porque muitas vezes nós não percebemos que nós estamos ansiosos, nós não percebemos as nossas próprias emoções. Eu não consigo parar um momento do dia, eu estou muito focado no meu trabalho, na minha vida social, na minha família, e eu não tiro um tempo para mim, para focar nas minhas emoções. O que eu estou sentindo? O que eu estou levando daquele dia? E ainda dá tempo. Se você gosta de falar sobre saúde e prevenção, mande este link para quem também gosta de falar sobre saúde. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, sua cunhada, namorado, marido ou colega de trabalho. Mande o link e avise. Estamos na live Janeiro Branco. Como anda a sua saúde mental? Do Vida Assim Special Life. Aproveite e também passe a nos seguir se você ainda não segue no assim.com.br e no blog vivaassim.com.br. Nos canais do YouTube, Instagram e nas redes sociais. Lá são postados diariamente informações sobre saúde, saúde bucal, comportamento saudável e qualidade de vida, além de vídeos semanais que ajudam você a entender melhor a sua saúde. Qual seria a forma, então, doutor Igor, de tratamento para a ansiedade? Perfeitamente. Ansiedade, né, como eu expliquei mais cedo, uma resposta fisiológica que, em alguns casos, ela pode virar um transtorno e aí, a partir disso, trazer uma série de implicações na vida do indivíduo, que, né, acaba necessitando de um tratamento. Como é que a gente faz esse tratamento? A gente costuma empregar a farmacoterapia aliada à psicoterapia, né? Na farmacoterapia nós temos algumas medicações, como os antidepressivos, os ansiolíticos, né? Esse último, o maior exemplo, o clonazepam, o famoso Rivotril, muitos acabam usando, usam de forma indiscriminada, acabam usando às vezes sem prescrição, né, que não é para fazer, e isso acaba levando a um abuso dessa medicação. Sobre o tratamento em si, ele acaba levando alguns meses, tá? O indivíduo ele começa o uso da medicação, começa a psicoterapia, mas isso não vai ter resposta imediata. O primeiro mês é o mês de adaptação à medicação, pode já haver uma melhora, ou pode até mesmo haver uma sensação de melhora completa, né? O que acaba representando um certo perigo para o tratamento. Por quê? Porque o indivíduo ele começa a tomar o remédio, deu um mês, ele já está se sentindo muito bem e fala, não preciso mais disso, já estou ótimo, né? Igual muitos fazem com antibiótico também, interrompendo da hora. Ele faz isso e aí acaba colocando o tratamento em xeque. Por quê? Porque é comum haver recidiva dos sintomas. O tratamento ele leva um tempo, 6 meses, 1 ano, às vezes pode chegar até um pouco mais, né? E ele deve ser mantido de forma regular. O indivíduo ele tem que se comprometer, né? É a saúde dele, então ele tem que se adaptar a esse estilo. Exatamente. E isso também não acontece só na psiquiatria, na psicoterapia também. O paciente, ele acredita que ele já está, e se dá alta, ele já está muito bem, ele acredita que ele não precisa mais tanto desse efeito, né, do medicamento, que vai trazer melhora para ele, assim como do profissional, do psicólogo, mesmo do psiquiatra. E, na verdade, nós precisamos fazer uma coisa chamada prevenção de recaídas. E também na psiquiatria, na psiquiatria, a gente também faz uma coisa chamada desmame. Ou seja, o paciente ele vai reduzir gradualmente essa medicação, assim como na psicoterapia, ele vai reduzir aquelas sessões. Aquelas sessões que eram semanais, passam a ser quinzenais, passam a ser mensais, até a gente estar seguro da alta do paciente. E Priscila, quem tem um dos sintomas, né, por exemplo, como o doutor Igor falou, palpitações, insônia, taquicardia, já pode começar a procurar um profissional? Um episódio de crise de ansiedade já é o suficiente para buscar tratamento? Sim, com certeza. Inclusive, antes que você tenha crise de ansiedade. No consultório, na clínica, geralmente as pessoas já começam com um sintoma, 2 sintomas, que causam muito sofrimento. Mas antes mesmo de você ter a crise propriamente dita, a crise de ansiedade ou um episódio também de pânico, você já pode vir para a psicoterapia. Agora, Priscila, existem algumas recomendações para quem está num momento de crise de ansiedade. Tem a técnica, por exemplo, da respiração quadrada, que é feita em inspirar em 4 segundos, segurar o ar em 4 segundos, expirar em 4 segundos e manter os pulmões vazios em 4 segundos. Qual a importância dessa técnica? A respiração é como se fosse um antídoto contra a ansiedade?
não só como um antídoto, mas como prevenção, que a gente está falando exatamente sobre isso na live. Eu não preciso somente usar alguma técnica, alguma estratégia, como essa técnica da respiração quadrada, para a correção, quando eu estiver numa crise de ansiedade. Porque muitas vezes, dentro de uma crise de ansiedade, eu não vou lembrar de fazer. Então, como prevenção, para causar esse efeito de relaxamento, esse efeito de estar um pouco mais tranquilo para lidar com aquelas questões que me incomodam, eu já posso praticar essa respiração quadrada. Hoje, até 50 doenças no mundo têm origem emocional, como a queda de cabelo, a úlcera, a insônia, a hipertensão. Segundo pesquisas, essa relação acontece quando mente e corpo se unem através da explicação da patologia somática. A ansiedade seria como um pontapé inicial para outros transtornos e até doenças, doutor Igor? Com certeza, a ansiedade está implicada numa série de transtornos, ela pode sim ser um pontapé para a eclosão de outros transtornos, assim como ela pode ser o resultado de um outro transtorno já vigente, né? Se a gente pegar conceito na medicina, de medicina psicossomática, né? As patologias somáticas, a gente tem patos do grego doença, a gente tem psique do grego mente e soma corpo. Então, o psicossomático mente interferindo no corpo e vice-versa, né? Como que a gente consegue ter patologias, às vezes de manifestação física, e aquilo ter uma etiologia mental muito forte, né? O estado psíquico do indivíduo podendo favorecer uma série de alterações no organismo dele, inflamações, reações adversas, e ele acabar adoecendo, né? Ele sucumbindo a um quadro que muitas vezes tem uma etiologia não tão clara, mas que a gente já sabe que tem um fortíssimo componente emocional. Nós conversamos com uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade e sente que foi a ansiedade que desencadeou uma série de outros problemas de saúde que ela sofre. E ela falou isso no relato pra gente e também sobre a importância da presença de uma equipe multidisciplinar no tratamento. Vamos ver? Eu sou Georgina de Cássia, tenho depressão, ansiedade e depois do tratamento eu me sinto muito mais forte. A depressão começou através de um luto. A minha avó, ela me criou, era minha madrinha, era minha mãe. Quando ela faleceu, eu tive o gatilho da depressão. Aí dali eu já fui puxando, fui descobrindo a ansiedade, que é muito forte. Às vezes ela fala mais alto do que a depressão. A própria depressão, ela desencadeia algumas doenças musculares, né? Então ela veio forte com a fibromialgia. Hoje eu tenho 16 anos de tratamento com a psiquiatria e com a psicóloga. E comecei o tratamento também com a clínica de dor. A equipe é muito importante, porque só o fato de você estar num lugar onde tem todas as especialidades necessárias para você fazer um acompanhamento e eles estarem ali ligados no seu prontuário, é uma correntinha. Um vai tomando conta de você de todas as áreas, de todas as partes. A psicóloga, ela teve um papel muito importante para mim. Ela me controlava, sabe? Eu tinha consulta com ela uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. E ela foi assim, tipo, um apoio muito grande que eu tive. É muito importante você não desistir. É sempre um momento, e desse momento, se você não cuida, piora. Tudo que começa, quando é tratado no início, é mais fácil. Quando você deixa passar, psiquiatra é coisa de maluco, não. Porque é grave. Sentiu que está chorando, sentiu uma tristeza, procura o médico, procura um psiquiatra. Do psiquiatra você vai ter o psicólogo, vai ter um acompanhamento. E só eles que podem te dar o equilíbrio. O que vocês acharam do vídeo, né, desse relato impressionante da Georgina? Bom, a gente está diante, né, de um relato de um paciente que, felizmente, buscou uma ajuda profissional, um paciente que entendeu o processo de adoecimento, viu como isso impacta, né? Citou também a questão da fibromialgia, seria um ótimo exemplo da patologia psicossomática e como isso pode afetar a rotina dela, né? A fibromialgia
um quadro de dor crônica difusa, né? Muitas vezes o paciente ele não consegue delimitar exatamente onde está aquela dor, mas tudo dói. Ele está com dor em articulações, dor no corpo, enfim, uma dor que é até difícil de precisar, mas não menos importante, né? Uma dor que consegue incapacitar. A pessoa consegue, com aquele transtorno, ela acaba não conseguindo desempenhar atividades diversas, incluindo atividade de trabalho, lazer, entre várias outras. Exatamente. E eu achei interessante que no relato da Georgina, né, ela vai falar que tudo começou com uma ansiedade que foi migrando, que foi aumentando para, né, outros transtornos, outras questões pessoais. E ela não desistiu do tratamento. Isso é muito importante ressaltar, porque muitos pacientes, eles não só demoram para vir para o consultório, para a clínica, mas eles abandonam o tratamento. Ou seja, isso é uma manutenção que ela precisa ser reforçada. O vídeo mostrou o relato da Georgina, que também tem depressão. A depressão hoje é, segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença mais incapacitante do mundo. A pessoa deixa de produzir como antes e tem a vida pessoal bastante prejudicada. Segundo dados da OMS, 5,8% da população brasileira sofre de depressão. E o Brasil é o país com maior número de pessoas com depressão na América Latina. Vamos falar um pouquinho sobre a depressão? Doutor Igor, o que é a depressão e como ela nos afeta? Sim, é um tema extremamente importante. Depressão está presente em grande parte dos indivíduos que buscam o tratamento de saúde mental, uma doença extremamente prevalente e não menos incapacitante, né? O que a gente chama popularmente de depressão, em medicina, na verdade, se divide em outros transtornos, principalmente transtorno depressivo maior, transtorno depressivo recorrente ou depressão unipolar, né? Fazendo um contraponto com aquela depressão bipolar, com o transtorno bipolar, perdão, e que é marcado pelos seguintes sintomas, né? A pessoa, ela tem um humor deprimido, seria o principal sintoma. Não necessariamente humor deprimido, pode ser um humor irritável também, né? Acompanhado de outros sintomas, fadiga, cansaço, insônia. Um extremamente comum, que é a dificuldade de concentração, né? O indivíduo está com dificuldade de se concentrar, ele não consegue render naquela tarefa, e ele acaba achando que pode ter, de repente, uma outra patologia. Ele poderia ter, talvez, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes não é o caso, né? É um sintoma dentro de um quadro de depressão, por exemplo. É um transtorno que, no adulto, ele costuma ser crônico quando ele dura de 2 anos para cima. Na criança, a partir de 1 ano, já é considerado crônico, né? Lembrando também que esses sintomas eles têm que ser sustentados, não é um breve período, um breve momento do dia que eu tive esses sintomas que eu já posso entender que eu tenho aquela patologia, né? O diagnóstico é um diagnóstico médico, mas a gente consegue entender que o indivíduo que está apresentando esses sintomas de forma sustentada, a maior parte do dia, todos os dias, né, ao longo de, no mínimo, 2 semanas, a gente já começa a desconfiar que pode estar diante de um quadro de depressão. Priscila, a depressão, como é que ela pode começar? Existem realmente esses gatilhos que podem desencadear um processo depressivo? Sim, e o doutor Igor falou muito bem sobre os sintomas, né? Sobre a sintomatologia da depressão. Isso é o que a gente consegue perceber. Ela começa principalmente no campo emocional e no campo psicológico. E por isso que é importante também a gente se atentar a como estão nossas emoções, nossos pensamentos, como está a nossa vida emocional, né? Não só nossa vida laboral, nossa vida, né, profissional, ou nossa vida pessoal, por exemplo. Nós precisamos nos atentar nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Quando a gente começa com uma percepção muito negativa da nossa vida, né, pode surgir uma ansiedade, pode surgir também uma depressão e elevar também para outros quadros. Numa crise de depressão, quais as recomendações? Há algo que se possa fazer, Priscila? Então, quem está no momento, no episódio depressivo, o que a gente recomenda? Que esteja pronto para já ir na psicoterapia, ao profissional também, ao psiquiatra, né? E também tem uma rede de apoio, tenha pessoas que ela possa contar. E, doutor Igor, quais são os tratamentos para a depressão? Quem teve depressão consegue se curar? Então, a depressão, né, ela tem um curso que pode ser mais cronificado,
mas geralmente ela acontece em forma de episódios, né? Os episódios, eles têm sim uma cura, mesmo que mais para frente possa haver uma recidiva, né? Possa haver um novo episódio diante de um novo estímulo. Um determinado episódio pode sim ser passível de cura, né? A gente faz um tratamento utilizando a medicação combinado com a terapia da mesma forma, né, que eu disse sobre a ansiedade. E a gente costuma empregar os antidepressivos, né? Principal medicação. Vale aquelas mesmas regras. É uma medicação que leva um tempo para fazer efeito, então não vai ser da noite para o dia que a gente vai ter resultado. A gente tem que manter o uso sustentado daquela medicação, tem que fazer aquilo diariamente, evitar esquecer, pular dias. Isso tudo impacta negativamente. Se eu fiquei 1, 2, 3 dias sem tomar o remédio e voltei, é como se eu estivesse voltando para a estaca zero, estou voltando para o início do tratamento. Então é muito importante, uma ótima adesão, né? Tentar lembrar sempre o horário, definir ali um momento do dia para fazer o uso e respeitar aquele momento, né? O episódio, como eu disse, ele pode remitir com o tratamento, ele pode, de repente, durar meses, pode levar um pouco mais de tempo, mas lembrando que tem uma série de fatores associados. Às vezes a pessoa tem outras etiologias, tem alguma questão genética que pode implicar e fazer com que o tratamento não seja tão simples, mas até mesmo para esses casos a gente consegue fazer o manejo. Uma outra questão que também está em debate para o aumento da ansiedade e depressão no Brasil é o uso das redes sociais e da exposição aos filtros, num padrão que a gente não consegue alcançar. Como é que vocês veem isso? Essa alta comparação, né, com a perfeição, uma busca por uma ilusão. Com toda a certeza, esse é um tema bem atual. Redes sociais são utilizadas pela imensa, vamos colocar assim, pela maioria da população no mundo todo, faz parte, né, da rotina de milhões de pessoas, e ela tem a sua importância, né? Por meio da rede social, conseguimos divulgar trabalhos, né? Tem a questão do entretenimento, a gente consegue ter ali um acesso a uma forma multimídia. Porém, nós temos um uso problemático dessa plataforma, né? Na verdade, o que acontece? A plataforma foi pensada em conseguirmos interagir com outras pessoas e mostrar o que a gente está fazendo. E nisso, muitas pessoas acabam querendo passar uma imagem de que elas estão numa situação muito boa, muito acima do que realmente elas estão na maioria das vezes, né? Então, assim, às vezes uma pessoa posta uma sequência de fotos, vídeos, enfim, de mini gravações, né? Em que ela está num momento de puro glamour, de puro êxtase. E, na prática, a gente sabe que não é bem assim. Porém, se a gente pegar uma pessoa desavisada, um jovem, né, tá começando ali a vida agora, ele entra na rede social, ele vai ver ali o artista, não só o artista favorito, o ídolo, às vezes ele vai ver um familiar, um primo, enfim, amigos, né, postando como é que tá a rotina, colocando sempre coisas muito boas, e vai falar, ué, como assim? A minha rotina não é assim, né? Às vezes eu tenho que pegar a condução lotada, acordar muito cedo. Às vezes o adulto jovem, né, ele está endividado, ele enfrenta dificuldades no dia a dia que nada disso aparece na rede social. Então, ele vai começar a se auto-sabotar, ele vai pensar, eu estou fazendo errado, eu estou vivendo errado, né? Por que a minha realidade não é essa? E aí é onde começa os pensamentos disfuncionais, né, uma crítica ali prejudicada, e ele adoece, basicamente. Exatamente. E eu vejo que essa vida, né, quando o paciente, né, o adolescente, o jovem, ele chega no consultório, essa vida que chega pra gente, ela já vem já com esses pensamentos disfuncionais, já vem carregado, né, de aqueles ideais, daquele do meu ídolo, daquela pessoa que eu sigo. E eu acredito que é uma vida que está com tantos pensamentos disfuncionais, a gente chama de pensamentos distorcidos, que ela acredita que aquela realidade é aquela que ele tem que viver, né? Essa pessoa tem que viver. Então, ele vai ter uma grande frustração, ele vai ter uma grande decepção e se perguntar, o que eu preciso, então, fazer? Uma pesquisa realizada no Brasil apontou que o uso exagerado de filtros de imagem nas redes sociais impacta a saúde mental de usuários. Para 98% dos entrevistados, as redes sociais exercem influência na autoestima de uma pessoa e 24% acreditam que esse impacto é negativo. Isso pode ser um problema ou vir a ser um gatilho para o desenvolvimento da ansiedade e depressão, principalmente na adolescência, na infância ou na juventude, Priscila?
Exatamente. Muitas vezes não é real, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, não é real. E nós, se nós também não nos atentarmos, a gente pode acreditar que aquilo ali é real. E a gente mesmo começar a acreditar que é isso que eu tenho que buscar. É um corpo perfeito, é um padrão perfeito, né? De execução, de foto. Todas aquelas fotos glamourosas que nós conseguimos ver, aquelas montagens, são muito bem feitas nos bastidores. E quando a gente tenta reproduzir, a gente se frustra, porque a gente não vê exatamente como o doutor Igor falou, né? O esforço que foi feito para fazer aquilo. Essa ditadura, né, como a gente pode ver pelas estatísticas também, atinge muito mais os jovens, principalmente, né, as crianças, adolescentes, os jovens, porque estão no processo, nessa fase, né, de formação da identidade, da personalidade. Então, eles começam a formar o que é a percepção de vida, o que eu sou, como vai ser meu futuro, o que são as pessoas. E nesse processo de formação, eu vou absorvendo essas informações de Instagram, por exemplo, de outras redes sociais também, né, que podem me trazer essas informações que não são tão acertadas, podem ser informações errôneas, sobre que tipo de roupa eu preciso vestir, que tipo de corpo eu preciso perseguir, que tipo de vida também. E olha aí o problema, 63% conhecem ou ouviram falar de pessoas que já tenham deixado de sair de casa ou ir para algum encontro por não quererem ser vistas sem os filtros de imagem. Quer dizer, gerando várias questões, assim como o isolamento social. Isso pode ser um início para as doenças mentais, não é? Então, a questão da relação, né, desse jovem com os pais, ela perpassa algumas questões, né? O jovem está passando por um momento de mudanças, seja mudanças hormonais, mudanças de pensar, na forma de lidar com a autoridade, né? Muitas vezes não existe o diálogo como ele deveria ocorrer. Sem falar também que na própria jornada de trabalho dos pais, às vezes não tem tempo ali de sentar com o filho e ver o que pode estar acontecendo. Às vezes eles nem percebem que está tendo uma mudança expressiva de comportamento. Esse jovem pode estar se isolando, ele pode estar deixando de fazer coisas, pode estar faltando atividades, né, do dia a dia. E às vezes isso só vai ser percebido muito depois quando algo mais grave vai ser dito por esse jovem, vai ser percebido. E aí a recomendação é que os pais estejam, né, consigam observar mudanças e entender o que pode estar acontecendo, sejam aliados dos filhos, né? Ele não está ali para punir, ele está ali para entender e ajudar. E nisso ele recomenda, né, sempre que possível, buscar ajuda profissional. E como é que os pais devem ficar atentos, doutor Igor? Com toda certeza, né? Existe uma rede, os pais, né, aliados a outros parentes, escola, enfim, toda a sociedade de um modo geral. As pessoas de convívio desse indivíduo podem perceber e conseguir alertar, né? Conseguir fazer uma mobilização para que esse jovem não seja ignorado, para que ele tenha acesso à ajuda. Uma outra coisa que chama a atenção quando se fala de ansiedade e depressão hoje em dia é o resultado de pesquisas que correlacionam o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados com possíveis processos de ansiedade e depressão. A Universidade de São Paulo, a USP, realizou um estudo com 11 mil brasileiros, acompanhados por 8 anos. A conclusão foi que quando mais de 20% do total energético da alimentação diária vem de alimentos embalados e altamente palatáveis, aumenta o risco de declínio cognitivo, gerando aí a perda de concentração, a insônia. É isso mesmo, Priscila? A alimentação pode estar relacionada com a saúde mental de uma pessoa? Com certeza, tem uma relação direta com a saúde mental, né, com a prevenção e também com a correção, porque através desses nutrientes, né, dessa nutrição, o que provém dos alimentos é que a gente vai sustentar o nosso corpo, vai ter esse desempenho. Então, se eu me alimento com alimentos mais processados, principalmente ultraprocessados, eu tenho um déficit, né, uma queda muito grande nesse alimento, no que ele me pode fornecer de nutrientes. Nós fizemos um vídeo com a nutricionista do Vida é Assim Special Life, Juliana Oliveira, falando sobre essa pesquisa, que ela traz mais detalhes para a gente. Vamos ver e a gente volta já já para comentar, e fique atento, porque o nosso vídeo é cheio, recheado de informações super importantes. Excesso de alimentos ultraprocessados pode fazer mal à saúde mental.
Pesquisas apontam que o exagero no consumo de alimentos ultraprocessados pode causar danos à saúde mental. Para falar sobre isso, vamos conversar com a nutricionista doutora Juliana Oliveira, do Vida Assim Special Life e do Assim Saúde. Doutora Juliana, além dos alimentos, os hábitos e a rotina alimentar também podem influenciar na saúde mental? Sim, com certeza. Um bom hábito e rotina alimentar desempenham um papel crucial na saúde mental. Além disso, a regularidade nas refeições, como café da manhã, almoço e jantar, é crucial para manter estabilidade emocional. Hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física e a qualidade do sono, desempenham um papel vital na promoção da saúde mental. Como os alimentos podem ajudar na prevenção e no tratamento da saúde mental? Os nutrientes como ômega 3, vitaminas do complexo B, magnésios e antioxidantes vêm sendo associados aos benefícios da saúde mental. Esses alimentos estão presentes em peixes, sementes, nozes, legumes, frutas e grãos integrais. Manter um hábito saudável pode promover positivamente a produção de neurotransmissores, como a serotonina, que é um hormônio que desempenha um papel crucial no controle do humor e da ansiedade. Para a depressão, qual alimento pode ser recomendado? Para quem sofre de depressão, é importante incluir na alimentação alimentos ricos em triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina. Alimentos como ovo, laticínios, semente, nozes são boas fontes de triptofano. No caso da ansiedade, existe algum alimento que possa ajudar? Para quem sofre de ansiedade, é bom incluir na dieta alimentos que contenham magnésio, como folhosos verdes escuros, abacate e banana. O magnésio ele tem um poder relaxante e pode ajudar no controle do estresse. E qual recado você daria para a prevenção da saúde mental? Um bom recado seria ter hábitos de vida saudáveis, procurar apoio profissional e estar perto de pessoas positivas. E o que vocês acharam do vídeo? A alimentação, então, pode ajudar também nos transtornos, né? Eu achei muito interessante, principalmente quando ela fala sobre a parte da liberação dos hormônios, né? Através dessa alimentação. Os hormônios como dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina. Hormônios que vão causar bem-estar, prazer, que vão causar uma sensação de felicidade. Doutor Igor, falando em comida, existe também um outro transtorno que está completamente ligado à saúde mental, que é o transtorno alimentar. Fala um pouquinho pra gente como ele pode existir. O transtorno alimentar não só é muito presente, como tem uma área da psiquiatria dedicada especificamente ao tratamento dele. É um grupo de transtornos, né? Nós temos os 3 principais mais prevalentes no dia a dia, né? O primeiro deles, o transtorno da compulsão alimentar. Esse transtorno, ele é muito prevalente em obesos, né? Se a gente pegar indivíduos obesos que buscam um programa para emagrecimento, cerca de 25% desses pacientes têm esse transtorno. E se a gente pegar a população de obesos graves, chega a 75%, né? Então, é muito prevalente, demanda uma atenção especial, né? Um transtorno que basicamente existe uma falta do controle sobre a relação com a comida, né? E aí a gente tem, na sequência, a anorexia. Na anorexia a gente tem um quadro restritivo, né? Nós temos uma baixa ingesta calórica no nível crítico. A pessoa come o mínimo para ela conseguir se manter, né? Ela não consegue, ela busca um ideal de magreza, ela colocou um ideal de magreza, ela tenta buscar aquilo a qualquer custo, e ou então ela teme que ela possa vir a ser obesa. Ela foge disso a qualquer custo, então para ela tem que estar sempre se policiando para não comer mais do que deveria. E aí, o terceiro, né, dos 3 mais prevalentes, seria a bulimia, que no caso são episódios de compulsão, a pessoa come bastante, depois ela tem um arrependimento, ela se sente muito mal por isso, ela se culpa por isso. Nisso que ela se culpa, ela tenta arranjar alguma forma de reverter isso que ela acabou de fazer, né? Um transtorno que traz bastante sofrimento. E a bulimia, ela tem um detalhe. Se a gente tem, por exemplo, indivíduos obesos, né, com transtorno da compulsão alimentar, se a gente tem pessoas muito magras, né, magérrimas, com a questão da anorexia, a bulimia nem sempre vai ter uma alteração corporal. A pessoa pode estar com peso normal.
E isso é preocupante porque isso pode mascarar o problema, dando a entender que, na verdade, ela está saudável, quando ela não está. Agora, além da depressão e da ansiedade e da compulsão alimentar, existe também a esquizofrenia, que são os transtornos psicóticos, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, que está ligado aos transtornos de humor, o de borderline, a dependência química e agora o luto pós-pandemia. Todos esses transtornos, doutor Igor, são tratados da mesma maneira? Exatamente, Karine. São transtornos muito sérios, né? Embora nem sempre tão prevalentes como os outros que a gente já falou, esses transtornos, eles estão aí, temos milhões de pessoas que sofrem com isso, que precisam de um apoio, precisam manter um tratamento, né? Se a gente está falando especificamente, por exemplo, da esquizofrenia, do transtorno bipolar, são transtornos graves que, caso não estejam adequadamente manejados, o indivíduo pode ter um episódio de crise, um surto, isso pode fazer com que ele vai parar, né, numa emergência, e na emergência ele pode, eventualmente, ir para uma internação provisória, né, até que resolva o quadro, ele possa voltar para casa e levar a vida dele normal. Mas é um transtorno que pode ser bastante incapacitante, né? Nós temos muitas pessoas que padecem disso e acabam precisando ser afastadas de N atividades do convívio, né? A síndrome do pânico, eu acabei falando brevemente dela quando eu falei de ansiedade, né? Um quadro também muito incapacitante, a pessoa se isola, ela teme muitas coisas, adoece, é uma doença que começa a acometer o corpo, né? Ela padece do corpo e da mente. E transtorno de personalidade borderline, né? O que é isso? É um termo tão comum, tão difundido. Na verdade, isso é um termo informal. O transtorno é o transtorno da personalidade emocionalmente instável, né? Como o nome diz, existe uma oscilação da questão do humor da pessoa, a reação dela a eventos adversos acaba sendo muitas vezes extremamente disfuncional, uma pessoa que as relações dela são muito prejudicadas, ela acaba também se afastando de muitas pessoas, se isola, abandona o tratamento. Às vezes essa questão da frustração pode, né, voltar. Isso a Priscila conseguiria me explicar ainda melhor. A pessoa em terapia, ela pode voltar isso para o próprio terapeuta. Às vezes ela está adorando o terapeuta, de repente ela ouviu uma coisa que ela não concordou muito, não gostou, virou a chave. Já era aquele profissional é péssimo, eu não vou voltar mais nele, não quero, e abandona o tratamento. Vamos falar então um pouquinho da dependência química. O uso abusivo e a dependência em substâncias químicas são um problema global, virando uma questão de saúde pública no Brasil. Como é que começa essa dependência química, Priscila? Quando eu não consigo me ver sem aquela droga. Sei como você falou muito bem, seja o cigarro ou seja o álcool. Se eu não consigo me ver sem, né? E eu começo a me justificar, né, de diversas maneiras para manter aquele consumo do álcool, do cigarro, inclusive também de outras drogas, já é um indício bem preponderante para a gente estar associando isso a um vício, à adição. Doutor Igor, como é que eu sei que aquele consumo social que se diz, né, começa a oferecer risco à minha saúde mental, que passou a ser um problema? Então, um tema muito interessante também, né? O uso social é muito comum, muitas pessoas bebem, às vezes bebem de forma nociva e acham que ainda não está nocivo, né? E acaba virando um novo problema, como a Priscila falou, aquilo foge do controle. Perder o controle do hábito, seja do cigarro, da bebida, qualquer substância, é praticamente uma dependência. Ou seja, não consegue mais deixar de usar aquilo, você já está adoecido em relação àquilo, né? O padrão de uso social, né? Se a gente colocar, por exemplo, uma noção de uso não nocivo, a Organização Mundial de Saúde, OMS, preconiza 20 gramas de álcool etílico numa dose, né? Aliás, 2 doses de 10 gramas, tendo intervalo de 2 dias por semana sem utilizar. Muitos não fazem dessa forma, fazem de forma muito mais nociva, né? E aí, quando essa forma nociva, né, o dito uso social, que é aquele uso restrito a eventos, né, um churrasco, um aniversário, enfim, um evento diverso, quando não está mais, quando está restrito nesse tipo de evento, a gente ainda tem esse famoso uso social, mas quando muda o perfil de uso, aí já deixa de ser assim, né? Um indivíduo que às vezes ele está bebendo porque ele não quer lidar com o divórcio, ele não quer ter que pensar naquilo, pensar numa dívida, pensar em N tipo de problema. Esse uso como fuga, esse é sim um padrão muito problemático do uso de substâncias.
E quem está próximo, qual a importância da rede de apoio em todos esses transtornos que a gente vem falando sobre saúde mental, Priscila? É de suma importância, porque essa pessoa ou algumas poucas pessoas, né, que conseguem auxiliar essa pessoa que já está adicta, é que vai ajudar ela a chegar no consultório, seja de psicoterapia, né, com psicólogo, seja de psiquiatria com psiquiatra. Então, essa rede de apoio é fundamental. E não são só amigos, são familiares, são pessoas que muitas vezes estão próximas e conseguem ajudar. Né? O adicto, raramente, é muito raro, ele chega no consultório, chega na clínica sozinho. Então, ele também, muitas vezes, não percebe que está adicto. Priscila, agora a pandemia também mexeu muito com a sociedade, né? Quais são os reflexos mentais que ela trouxe para todos nós de uma forma geral? São inúmeros, né? O mais básico, vamos colocar dessa forma, né? É a ansiedade. Então, é aquela sensação que eu estou muito suscetível, muito vulnerável, que algo de ruim pode acontecer a qualquer momento. Como a gente viveu com o Covid, né? Com essa pandemia, eu acho que eu vou perder algum parente, eu acho que eu posso perder o meu emprego a qualquer momento. Eu tenho uma instabilidade, inclusive emocional, por conta dessa ansiedade. E o que cada indivíduo pode fazer para cuidar melhor da sua saúde mental? Existe algum autoexame, por exemplo? Exatamente, precisa ser sincera, precisa ser honesta. Eu posso separar um momento do meu dia, pode ser à noite, preferencialmente à noite, antes de me deitar, antes de dormir, e eu posso revisitar o dia na minha mente. Eu posso pensar, como é que eu lidei com as questões que mais me incomodam? Como que eu posso lidar daqui para frente? O que isso me causou? Que tipo de pensamentos eu tive naquele momento? Que emoções que eu tive em contato, né? Que eu entrei em contato nessas situações e de que melhor forma eu posso lidar, lidando muito melhor também com as minhas emoções. Será que eu estou aceitando as minhas emoções? Será que eu estou praticando uma fuga delas? Né? E aonde que eu deposito essa fuga? É na comida? São nas drogas? Né? Para se prevenir, é preciso estar conectado com si próprio. Doutor Igor, quais seriam as suas dicas? Então, a minha dica é não se ignorar, né? Não ignorar sinais. Né? A busca pelo autoconhecimento ela deve ser constante. Nós não temos uma total noção de quem nós somos. A gente aprende a cada dia, a gente descobre que tem coisas que deixam a gente mais ansioso, às vezes deprimem mais, né? Entristecem, enfurecem. A gente tem que ter Quanto mais a gente puder entender que tipo de situação causa isso na gente, melhor a gente consegue contornar, né? E aí, se a gente está falando de uma questão de uma autoavaliação, como a Priscila já colocou, né, o indivíduo ele pode tentar entender, basicamente. Bom, eu estava bem até pouco tempo. Por que de 1 ou 2 semanas para cá eu estou tendo crises de palpitação? Por que o meu sono piorou de repente? Por que eu estou pensativo? Por que eu estou chorando pelos cantos? Por que eu não quero mais levantar para trabalhar? Por que eu não quero fazer aquilo que eu gosto de fazer? Não quero ver amigos, né? Essas coisas são sinais, não devem ser ignorados. Né? Então, assim, a minha dica é preste atenção a esses sinais que podem estar dizendo bastante coisa. E qual a importância do autoconhecimento, Priscila? O autoconhecimento é como eu me percebo, como eu sei como eu vou reagir àquelas situações. Que pensamentos, como a gente falou agora há pouco, né? Se passam na minha mente, que emoções eu estou sentindo, como eu vou reagir, né? Como eu percebo o mundo à minha volta, que ideia que eu tenho do meu futuro, ou seja, o que eu acho, o que eu penso de mim mesmo, né? E se eu tenho essa identidade, eu reconheço meus pontos fortes, eu reconheço aqueles que eu posso melhorar. Isso é o princípio do autoconhecimento. Eu me reconhecer enquanto pessoa. E teria alguma dica para ajudar quem está nos assistindo, doutor Igor? Então, minha dica, né, puxando um gancho do que eu já falei, é ter o seguinte entendimento, né? Nós temos os momentos bons, os momentos ruins, isso faz parte. Se os momentos ruins estão sendo prevalentes, se está tendo uma permanência disso na nossa vida, tentar entender o que está acontecendo, né? E aí, uma dica valiosa, buscar ajuda. Às vezes essa ajuda pode começar próximo, pessoas próximas perceberem, né? Não, acho que realmente você está se isolando mais, você está fazendo mais isso, menos aquilo, né? Quem sabe procurar uma ajuda profissional, né? Uma autocrítica, digamos assim. Não é deixar para lá. Eu não dormi bem hoje, também não estou dormindo bem há alguns dias, mas isso deve passar, não vou ligar não, uma hora isso passa.
estou buscando, né, os alimentos ultraprocessados, estou tendo hábitos ali que não são nada saudáveis, isso aumentou bastante, mas deve ser uma fase, não vou ligar para isso, isso não vai virar um problema maior. Na verdade, isso pode ser já o início de um problema muito maior. Vou tentar fazer um resumo, né? Foram tantos temas abordados aqui, a gente passou por dependência química, transtornos alimentares, né, transtornos de um modo geral, ansiosos, depressivos, muita coisa pode fazer com que a gente adoeça também. Então a minha dica é, entenda que saúde mental é tão importante como a saúde física, saúde de um modo geral, né, não é um item que deve ser deixado de lado, é muito sério, as pessoas adoecem, as pessoas ficam incapacitadas por conta de transtornos não bem conduzidos, não bem tratados, negligenciados. Então, a dica principal do dia é cuidem-se. A minha dica é, se priorizem. Se a gente não se priorizar, a gente vai priorizar qualquer outra coisa. Aí não há cura, não há diminuição dos sintomas e a gente não consegue dar andamento no tratamento. Então, se priorizem. Para finalizar nossa transmissão, gostaria de convidar você que está nos assistindo a curtir e a seguir no YouTube, no Instagram e nas redes sociais o blog vivaassim.com.br e assim.com.br. Lá, semanalmente, são postados vídeos informativos com dicas, orientações e alertas médicos de comportamento e estilo de vida saudável. Se você quiser assistir essa live novamente ou enviar para um amigo, compartilhe. A live ficará salva e estará disponível em nossos canais no YouTube, Viva Assim e TV Assim Saúde. Então, até a próxima live sobre saúde e prevenção.